Olá, meus irmãos, presbítero Giovanni Cardoso, do canal Falando a Verdade, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus. Aqueles que vivem maquinando o mal contra o seu próximo. E aí nós queremos trazer para obreiros, pastores. Mas, irmão Giovanni, mais uma sobre pastores, sim. Né? Eles que pregam tanto, nós obreiros que pregamos tanto nos púlpitos, né? E às vezes muitos ofendem a noiva de Cristo, maltratam o povo de Deus como se fossem dono da verdade, não podem ser questionados. Então precisam ser impactados. Os homens de Deus sérios vão dar glória a Deus, aleluia. E aqueles que estão andando desordenadamente, não é? Rogamos a Deus que a luz amarela acenda. Amém, meus irmãos? Pois bem, homens que vivem maquinando mal dentro da igreja. Não estou falando do mundo, irmão, porque isso no mundo já tem. Estou falando dentro da igreja. Homens que apostataram da fé, mas ainda usam terno e gravata. Estão se apresentando como líderes do povo de Deus. Mas apostataram. Apostatar significa abandonar a fé. Não é porque está pregando no púlpito, falando de Jesus. Não. Por debaixo dos panos, muita coisa errada. Apostataram da fé. Pregam o evangelho da salvação, mas estão conduzindo o rebanho para o inferno pelo seu mau exemplo, pelas suas maracutaias, né? Pelas suas sandices. E aí precisam ser impactados à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias 18:18. Está escrito o seguinte: então disseram, vinde, e maquinemos projeto contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Um grupo de sacerdotes, de profetas imorais, indecentes, adúlteros da verdade, que existia no reino quando Jeremias profetizava contra Judá. Não é? Assim como existia, nós vamos ver, na época de Acabe, profeta Micaías e outros homens de Deus, mas Acabe estava tão enfeitiçado pela diabólica Jezabel que preferia ouvir os profetas de Baal. Na igreja é assim, irmão. Muitos pastores que se dizem homens de Deus estão ouvindo os profetas de Baal, que são aqueles pastores bajuladores, aqueles auxiliares bajuladores que às vezes estão ali juntinho dele por um salário, por uma benesse. Eles estão sendo aconselhados por esses homens. Há muito tempo deixaram de ser aconselhados por Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser aconselhado por profeta de Deus. Desculpa, irmãos. Profeta de Deus de verdade é aquele que diz assim: o Senhor está certo, parabéns, Deus lhe abençoe. Mas tem momentos que ele diz: o Senhor está errado. O Senhor procure juntar os pés, homem de Deus. Profeta, homem de Deus e amigo de verdade é esse. Amém, meus irmãos? Pois bem, no meio desses homens maus, quando eles dizem, né, não perecerá a palavra do profeta, do sacerdote, eram eles. Porque eles queriam que a palavra deles, as profecias deles prevalecessem. Mas a palavra de Deus, através de Jeremias, estava colocando tudo por terra. E hoje não é diferente. Deus ainda tem profeta dele aqui na terra, para colocar por terra as mentiras, as falácias, as dissimulações, as prostituições, os adultérios de homens que estão aí à frente da igreja, enganando o rebanho do Senhor, porque a igreja é simples, mas Deus tem levantado homens sábios também, para confrontar esses líderes corrompidos da igreja. No meio desses homens maus, irmãos, Deus permite a operação do erro. É verdade. Quando a gente busca a presença de Deus, Deus aparece para nós, Deus se revela, Deus mostra o céu. Mas quando nós passamos a buscar as coisas que não são de Deus, Deus também permite a operação do erro para que a gente veja aquilo que a gente quer ver. Tem muito homem de Deus aí que está querendo ouvir somente palavras que massageiam o seu ego. E essas palavras geralmente vêm dos bajuladores e não dos homens de Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem. 1 Reis 22, 20 a 23 está escrito o seguinte: e disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse:
eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, os profetas de Baal, né? E o Senhor falou mal contra ti. Veja que coisa tremenda, irmãos. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 22. Quem foi Acabe? Um rei ímpio, um dos reis mais ímpios de Israel, governado por uma mulher ímpia. Jezabel era quem mandava na vida dele. Você sabia que tem pastores, irmão? Pastores que têm mulheres que só misericórdia. E elas fazem dele gato e sapato. E eles transferem, não é, esses maltratos que recebem em casa para a igreja. Assim como tem pastores que maltratam as esposas também, né? Tem pastores que só têm o nome de pastor. São homens podres, homens iníquos, homens filhos de Belial, como está lá no capítulo 2, com relação aos filhos de Eli, que eram sacerdotes, eram pastores do povo de Deus, né? Então, em 1 Reis, o texto que nós lemos, capítulo 22, irmão, não é? Essa história é tremenda. Os profetas de Baal só falavam o que Acabe queria ouvir, né? Aí Acabe fez aliança com Josafá, rei de Judá. Aí Josafá disse, olha, não tem aí um profeta não, um homem de Deus, né, que fale em nome de Deus. Ele disse, tem aí um tal de Micaías, mas esse cara eu não gosto dele não, porque ele só fala de mim o que eu não gosto, o que eu não quero ouvir. Ele estava acostumado, né, com os gracejos, com os paparicos dos profetas falsos, bajuladores de Baal. Aí Josafá disse, faça isso não, meu rei, não diga isso não do profeta, chame ele. Aí mandaram chamar Micaías. Aí os profetas, os mensageiros de Acabe chegaram lá e disseram, olha, Jeremias, os profetas de Baal, os profetas, só falam a uma só voz. A mesma coisa para o rei. Tu fala a mesma coisa, vice? Vocês podem ler no capítulo 22 de 1 Reis. Tu fala a mesma coisa, vice? Aí, irmão, Micaías, que era homem de Deus, profeta de Deus, ele disse, olha, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Vou falar o que Acabe quer ouvir, não. Vou falar o que Deus mandar. Aí Micaías chegou lá diante dele, tirou uma onda com ele. Diz aí, Micaías, fala. Aí Micaías falou um engano lá. Ele disse, eu não disse que é para falar. Aí Micaías falou sério. Aí disse, olha, eu vi Israel disperso. Eu vi Deus numa reunião e chegou um espírito diante dele. E disse, olha, eu induzirei Acabe. Aí Deus perguntou, como tu farás isso? Aí o Espírito disse, eu entrarei na boca dos profetas dele e serei um espírito da mentira na boca dos teus profetas. Aí Deus disse, vai, tu vai fazer isso e vai prevalecer. E aí, resultado, irmão, Acabe preferiu ouvir a voz dos profetas de Baal, e o resultado todos vocês sabem. Leiam o capítulo 23, o restante da história de Acabe, vocês vão ver o que foi que aconteceu com Acabe. Tem muito pastor Acabe por aí, caindo em Ramote e Gileade, e outros vão cair de uma forma terrível, terrível, que vai abalar as estruturas, tanto da igreja como da sociedade. Pode ter certeza disso, irmãos, porque com Deus não se brinca. Não se escarnece de Deus. Tem muito pastor por aí manchando o vestido da noiva e colocando a culpa nos outros. Tem muito pastor por aí levantando o vestido da noiva e colocando a culpa nos outros. Tem muito pastor por aí induzindo os seus liderados a mentirem em seu nome para se autoproteger. Mas veja o que é que o pastor Donald Stamps, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele fala com relação ao espírito da mentira. O espírito da mentira, neste caso aqui, é um dos agentes de Satanás, um espírito maligno sob o controle de Deus. Presta atenção, espírito maligno não vem de Deus, não. Lembra lá do versículo 14 de 1 Samuel 16, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul e passou a atormentar um espírito mau da parte do Senhor. Não é que vem direto do Senhor, não, porque do Senhor só vem coisa boa. Agora está no controle de Deus. O diabo, ele só faz aquilo que Deus permite. Amém, meus irmãos? Pois bem, veja o que é que diz.
O espírito da mentira, neste caso aqui, é um dos agentes de Satanás, um espírito maligno sob o controle de Deus, para destruir Acabe e os falsos profetas no seu pecado. Seus corações estavam tão endurecidos contra a verdade, de tal maneira que Deus, por fim, os entregou à mentira, como a justa penalidade pelo seu pecado. Esse mesmo tipo de julgamento ocorrerá nos últimos dias. Deus os entregou à mentira, como justa punição aos seus pecados. Você já viu algum pastor? Ei, seu pastor tem mentido para você? Tem mentido perante as autoridades? Tem mentido na igreja? É Deus permitindo, viu? Deus está permitindo. Deus colocou na boca dele o espírito do erro, do engano, daqueles profetas que estão do lado dele, ao redor dele, o espírito da mentira. E aí alguém faz uma pergunta bem simples a ele, e ele mente descaradamente. Quantos pastores estão agindo assim, né? Quantos? Mas pagarão um preço muito alto, irmão, porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Não adianta, pastor, está dizendo não toqueis nos meus ungidos. Não pegue o texto e tire do contexto. Não, de maneira nenhuma. O Salmo 105 ali está falando do povo de Israel, que estava caminhando, não é? No deserto, e os reis inimigos perseguindo. Aí Deus disse, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Tenha cuidado, pare de enganar a igreja. Pare de enganar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cuidado com esses homens que vivem maquinando mal, vivem maldizendo os homens de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.